mais um absurdo de Florianópolis no caso do cão-orelha. Senta se você não tá sabendo. Bom, a Câmara de Florianópolis fez uma votação pela federalização do caso-orelha, que a gente sabe que é a única chance que a gente tem desses criminosos serem punidos, né, gente? Pois bem, perdemos a votação porque precisava de 12 votos, tivemos apenas 10. Agora que vem a bomba. Adivinha quem votou contra a federalização? A vereadora da causa animal de Florianópolis, a Pri Fernandes, que inclusive me recebeu quando eu tava lá. Eu tava indo pra delegacia, me levaram lá pro centro de bem-estar, ela tava lá com o prefeito, ok, eu falo com todo mundo, acho que tem une forças. Votou contra. E agora tá fazendo essa desculpinha na internet, porque tá todo mundo revoltado e perguntando pra ela, não, porque as pessoas iam se iludir, porque a moção não quer dizer que realmente vai ser federalizado, realmente não é imediato. Mas óbvio que dá força pro nosso movimento. Óbvio, é evidente, não é incontestável. Meu Deus do céu, como é que pode, Florianópolis? Olha, todo meu carinho ao povo, porque deve ser realmente muito difícil. Porque olha isso, gente, o que é essa cidade? Todo mundo... Pelo amor de Deus, vocês também têm que aprender a votar, porque não é possível um negócio desse, gente. Meu Deus, eu tô transtornada, eu nem sei, eu tô sem palavras aqui, eu não sei se eu choro, se eu grito, se eu brigo, o que eu faço? Gente, a causa animal é muito difícil. Tem agora um monte de aproveitadores, sabe, se fingindo que se importam. Importa nada, fica fazendo abaixo-assinado, fica fazendo isso, aquilo. Quem tá de verdade no caso tá lutando pela federalização, continua lutando pela mudança de leis e principalmente continua lutando por milhões de orelhas que tem nesse país inteiro. Eu resgato um monte de animais que sofrem como a orelha sofreu, só que sobrevivem. E quem realmente se importa com os animais tá divulgando evento de adoção, tá ajudando ONG, ou a minha alguma séria. E não só na hora do hype. Pri Fernandes, você... Eu não sei nem palavras, decepção, vergonha. Pessoal, continua aí nos comentários a palavra de vocês. Vocês viram que saiu hoje o resultado da exumação e necrópsia do cão-orelha e falaram que não tem nenhum osso quebrado, nada, mas é importante que vocês saibam que a gente fez o pedido para acompanhar, para o doutor Edson, veterinário, acompanhar. E aí, doutor? Luísa, muito triste, a decisão foi negada, o animal já foi feito, tanto a exumação quanto a necrópsia. A minha pergunta é, que veterinário acompanhou? Que patologista acompanhou? Porque todos que a gente viu aqui, foi negado todos os pedidos. Não é mesmo, Luiz? Será que é a orelha? Exatamente, essa é a dúvida, porque eles falam que não dava mais pra saber, pra ver nada, só tinha os ossos já faz muito tempo. Eu perguntei sei lá quantas vezes para o delegado aonde estava o corpo, ele sempre reiterava que não sabia. Aí de repente acharam, exumaram, fizeram necrópsia, e agora não tem osso quebrado, não tem nada, não deixaram a gente acompanhar. E a pergunta que fica... O Orelha, no final das contas, vai ter se suicidado? Essa vai ser o final dessa história trágica, absurda, que até a vereadora, né, traiu a causa. E era da causa animal, traiu a nossa bandeira. Resumindo, pau só no Chico, nos Francisquinhos, numa boa, Estados Unidos e Austrália, né? Exumação para a perícia do corpo do cachorro foi um dos 35 pedidos feitos pelo Ministério Público à Polícia Civil como complemento da investigação. A Polícia Científica fez a exumação e começou a perícia no dia 11 de fevereiro. O laudo tem 19 páginas. Os peritos destacam limitações para a realização do trabalho. Segundo o documento, o animal já estava em fase de esqueletização, restando comprometida a análise de tecidos moles. Assim, o exame se limitou à minuciosa avaliação óssea dos remanescentes mortais. O texto ainda afirma que todos os ossos do animal foram minuciosamente examinados visualmente, não tendo sido constatada qualquer fratura ou lesão que pudesse ter sido causada por ação humana, nem mesmo em crânio, em região esquerda, na qual já foi discutido no laudo anteriormente apresentado. Também diz que a ausência de fraturas não implica a ausência de trauma crânioencefálico. E complementa, é plenamente plausível que o animal tenha sofrido um trauma contundente em cabeça em um dia e piorado clinicamente de forma progressiva até o outro. A perícia também descarta a possibilidade de ter sido cravado um prego na cabeça do animal. Não foi constatado qualquer vestígio que sustente tal hipótese. Por fim, os peritos concluem que a análise dos remanescentes mortais não permitiu afirmar qual a causa da morte. Não se constataram quaisquer fraturas nos ossos do animal. A ausência de fraturas não implica a ausência de ação contundente contra a cabeça do animal. Atualização desse caso, ó. Laudo após exumação do cão-orelha descarta fratura
por ação humana. A matéria é do NSC Total, que é um parceiro aqui do nosso portal Metrópolis. Então, só para vocês entenderem, o laudo, depois da exumação do corpo do Orelha, descartou ação humana. Mas não descarta a ideia dele ter sofrido uma fratura com um objeto contundente. Como esse objeto contundente fraturou ou atingiu o animal? Do nada? Ah, já sei, o animal se autossuicidou-se a si mesmo. Então vamos lá. Então, vou trazer aqui as informações. Esse laudo pericial foi feito após a exumação do cão. Não encontrou essas fraturas ou lesões no esqueleto que pudessem ter sido causadas por ação humana. A análise é da polícia científica e não permitiu afirmar qual a causa da morte do animal, que ocorreu no começo de janeiro. E você lembra bem dessa história, porque todo o Brasil falou sobre esse caso. A análise diz o seguinte, vou até ler para você. Vamos colocar cheio aqui, pessoal, pra gente ler essa parte que é do texto dessa análise da polícia científica. Abre aspas. Todos os ossos do animal foram minuciosamente examinados visualmente, não tendo sido constatada qualquer fratura ou lesão que pudesse ter sido causada por ação humana, nem mesmo em crânio, em região esquerda, na qual já foi discutido a compatibilidade de ter havido ação traumática por instrumento contundente. Fecha aspas. Essa foi a análise feita pela polícia científica e o laudo destaca que a falta de fraturas não implica ausência de ação contundente contra a cabeça do animal. Deixou isso claro. O fato de não ter uma fratura no osso do crânio não quer dizer que não tenha havido ali uma lesão no crânio. Eles fizeram a análise foi dos ossos e não viram essas fraturas, como eles trazem aí no laudo. A matéria completa você pode acompanhar no metrópolis.com e, claro, toda a repercussão desse caso, que, como eu falei, está sendo falado muito incessantemente desde que a notícia saiu e também aqui no metrópolis.com. Obrigado, Jornal Metrópolis, por trazer essa informação. Mas então, não tem a fratura, mas não se descarta uma ação contundente, uma pancada, mesmo que não tenha fratura. Ora, a exumação, ela muitas das vezes pode mascarar coisas, tá? Até porque os ossos do crânio, eles acabam se soltando. Pode mascarar coisas. Mas enfim, só fidelizando esse caso, velho, porque não tem condição. Sabendo do absurdo no caso Orelha, a vereadora Pri Fernandes do PSD, que foi eleita pela causa animal, votou contra a moção para a federalização do caso Orelha e a moção foi rejeitada. Tem gente falando que o Pix caiu, tem gente desacreditada, mas não tem ninguém concordando com ela. Detalhe, ela criou um abaixo-assinado pelo caso que muitas pessoas estão falando que é lead. Isso porque a pessoa deixa nome, telefone, e-mail, mas estão falando, né? Pra mim isso nem é o ponto principal. O ponto principal é que ela se explicou. O meu voto não foi contra a causa animal e nunca será. Ele foi contra criar uma expectativa que, na prática, não poderia ser cumprida. Quê? Mas não era você que estava na manifestação da Paulista pedindo federalização do caso? Não foi você que tem até abaixo-assinado na sua bio? Não entendi. Caso a moção fosse aprovada, abriria um processo jurídico que poderia deslocar a competência do caso para órgãos federais. Isso porque a moção ela é um documento de apelo. Mostraria que a causa está unida, que quer a federalização e botaria pressão, que é o que é necessário fazer. Ai, mas é falsa expectativa, não ia ser cumprida, blá blá blá. Minha querida, mas se a gente entrar nessa de falsa expectativa, a gente não faz nada, a gente não ajuda ninguém, porque nada muda nesse país, é impressionante. Ah, mas não foi só ela que votou contra não, tá? O Adrianinho Flor do Republicanos também votou contra. João Padilha do PL também. Vereador Dinho do União Brasil votou contra. Vereador Diácono Ricardo do PSD também votou contra. E aí eu pergunto, por que não querem federalizar o caso? Tá bom do jeito que tá? Tá resolvendo? Tá dando certo? Quem tá ganhando com isso? Uma coisa eu sei, as pessoas não vão esquecer. Ela já bloqueou os comentários no Instagram, esses políticos aí também já fizeram o mesmo, mas a gente não pode esquecer. E que sirva de lição pra gente se atentar em quem a gente vota e cobrar dessas pessoas. Não votar e deixar pra lá. Justiça pelo Orelha. O dinheiro não pode comprar a justiça. Bom, pessoal, cada dia aparece um ser aí de outro mundo, do inferno, né? Hoje eu vou falar de uma vereadora, Pri
Fernandes, vou colocar aí o Instagram dela, que ela bloqueou, não aceita mais nada. Traidora, traidora, vereadora de Florianópolis. Abaixo-assinado a favor do Orelha, veio para São Paulo, chorou, fez manifestação, quer a federalização do projeto, que saia de lá, de Florianópolis, que lá só tem bandido, que dá... Todo mundo. A mulher veio pra cá, fez um monte de coisa, né? E protetora de animais, 28 anos. 28 anos, quantos animais essa mulher traiu? Se hoje que a gente conhece ela já fez isso. Ela votou contra a federalização do projeto, do problema do Orelha. A gente perde até o raciocínio. Vereadora, traiu a proteção animal. Eu vou colocar aqui, entra, manda, ela bloqueou tudo. Traidora, traiu a Orelha, traiu a proteção animal. Se diz 28 anos de proteção animal, 28 anos traindo os animais. Não é possível. Entra lá, vamos boicotar tudo. Pri Fernandes, vereadora de Florianópolis. Olha, levamos muita facada nas costas, mas o que mais dói não é a facada, é quando você vira e olha quem te enfiou a faca. Viu, vereadora Pri Fernandes, traidora da proteção animal. Nós vamos usar a nossa voz em defesa de todos, inclusive do Orelha, da traidora. Atenção, mais uma bomba do caso Orelha. A pessoa entra no caso do Orelha quase 20 dias depois da morte. Aí na primeira manifestação que a gente faz lá na Brava, pedindo que o caso do Orelha fosse divulgado, pelo menos aqui no estado ou nacionalmente, ela não aparece, mas ela manda uma pessoa ir lá comprar uma camiseta. Aí ela bota a camiseta, faz um abaixo-assinado e pede para que você assine e coloque seus dados, telefone, seu nome. Aí o caso Orelha ganha o Brasil e acaba ganhando o mundo. O que é feito? Vou tomar o caso pra mim, né? Boicota o nosso movimento na Beira-Mar Norte e vai pra São Paulo desfilar com os delegados da camiseta apertada. Pedindo o quê? No abaixo-assinado e na movimentação dela lá com cadeia para maus-tratos. Pedindo a federalização do caso Orelha. Aí faz vídeo, patrocina os vídeos, faz collab. Aí ontem, numa moção que faria pressão para essa federalização que ela decidiu fazer o abaixo-assinado e bater no peito junto com os delegados e a cadeia para maus-tratos, ela vota contra a federalização. É a hipocrisia que chama, mais uma vez. Outubro tá chegando, ela vai pedir seu voto. Bem orientada ou muito mal orientada, faz um vídeo tentando se limpar, mas não deu certo.